Daniel 11, versículo 32, vamos na parte B do versículo. Vamos comigo. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na tua presença nessa noite, na tua casa, que é o melhor lugar que o ser humano pode estar, que é rendido aos teus pés, com o coração voltado, para ouvir a tua voz, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos dizer, que é muito importante nesse início de ano, nós pararmos tudo que nós estamos fazendo e focalizarmos no que o Senhor quer de nós, das nossas vidas, o que o Senhor tem esperado de cada um de nós. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para receber mais uma vez a Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, entre no nosso coração, que ela continue sendo viva, eficaz para as nossas vidas. É o que nós pedimos a Ti nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Eu quero que você dê um aplauso bem forte ao Senhor, em agradecimento a Ele. Glória a Deus, porque Ele é digno de toda adoração. Tome teu assento, por favor. Bem-vindo, bem-vinda ao ano em que em Deus nós iremos fazer proezas, grandes coisas. Proezas é aquilo que vai além das nossas forças, além daquilo que a gente sabe, além da nossa inteligência, é tudo aquilo que vai além. Nós estamos iniciando mais um ano e é muito bom a gente chegar aqui em janeiro e a gente perceber, olhar para trás, o ano passado, agora dezembro, novembro, e aí vai. E a gente vê como Deus ele tem sido bom com cada um de nós. Em Deus não há nada de ruim, nada. Até as coisas ruins que nos acontecem, a palavra de Deus diz que coopera para nosso bem. Até as coisas ruins, nós podemos olhar para o ano passado, fazer um balanço. Eu posso falar por mim, foi o melhor ano da minha vida até então. E eu tenho certeza que 2020 será melhor. Porque eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou conhecer ainda mais o que é esse Deus de Israel, o que é viver esse reino de Deus todos os dias. Amém? Você está com seu coração de que forma nesse início de ano? Como que está a sua esperança? Está viva? Ou está morto? Está morta? Aqui não. Amém? Manda a tristeza para lá. Diga, sai! Aí. Nós estamos iniciando um novo ciclo. É uma nova década. Um ano bissexto, um ano novo. O que significa tudo isso? Quem sabe o que é um ano bissexto? Hã? Isso. É que eles falam 366 dias. Isso mesmo. E o que isso significa? Que diferença faz a nossa vida de ser um ano bissexto? Gente, é um dia a mais que nós temos. É uma oportunidade a mais que nós temos para ver e fazer coisas grandiosas em Deus. Você sabe o que é isso? Quantas e quantas pessoas estão hoje no leito de hospital e queria mais um dia com a sua família? Queria mais um dia poder estar aqui na casa de Deus. Quantas pessoas queriam uma única oportunidade a mais? E esse ano nós temos um ano bissexto. Uma nova década. É hora da gente começar a programar a nossa vida, não como simplesmente nos anos passados. Ano após ano a gente vai lá em janeiro, eu vou fazer os planos só para esse ano, ano de 2020. Para 2021 eu faço outros planos. Não, agora é uma nova década, 2020. 2030, você já parou para pensar aonde você quer chegar? Aonde você vai estar? Como que vai estar a sua vida espiritual? Como vai estar a sua família? Como vai estar a sua vida financeira? Como vai estar a sua saúde? Quem já parou para pensar nisso? Para começar a programar. A hora é agora. É janeiro. Nós já estamos dia 5 de janeiro. Passou já do tempo de a gente começar a programar a nossa década. Depois que você programa a sua década, você estabelece as suas metas, aí sim você vai e começa a programar o quê? O seu ano novo. Aonde eu quero estar em dezembro? Qual que é o meu foco para esse ano? Aonde eu quero, que patamar eu quero que a minha vida espiritual esteja no mês de dezembro? Esse ano eu vou viver tudo aquilo que eu não vivi no ano passado, os planos já mudaram, a direção já mudou, o meu foco hoje é outro.
E o mais importante, antes de fazer os planos, a gente não pode esquecer, nunca, em hipótese alguma, de buscar sempre o reino de Deus e... É os dois. É o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos nos manter sempre focados, sempre famintos em buscar e querer conhecer a Deus. Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados os que têm fome e sede, pois eles serão fartos. Você precisa se manter faminto. Você nunca vai ver uma pessoa faminta ter necessidade de alguém mandar ela ir comer. Alguém já viu uma pessoa que está com fome, você precisar mandar ela comer? Uma pessoa que está com muita sede, estava numa correria, está muito calor, está muito sol, a garganta secou, precisa alguém mandar ele tomar água? Por quê? Porque ela está com aquela sede. A pessoa, quando chega a hora do almoço, ou a hora da janta, que seja, ela faz o quê? Ela vai comer. Por quê? Ela está com fome. Nós precisamos nos manter dessa forma, com sede e com fome. Por isso que a palavra de Deus diz, bem-aventurados que têm sede e fome da justiça. E nós oramos no Pai Nosso. O que nós falamos? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, Senhor, todos os dias eu tenho fome de Ti, todo dia eu preciso de um pão novo. Que pão que é? É da Tua palavra. Todo dia eu preciso de uma palavra nova. Olha, Senhor, eu não sei como vai ser o meu dia hoje. Já de manhã você já começa. O dia extraordinário que você quer ter, você já começa de manhã. Amanhã é segunda-feira, a semana extraordinária que você quer ter, você já vai começar amanhã de manhã, se já não quiser começar agora. Também pode. E você fala, Senhor, me dá o pão desse dia, pois eu tenho fome da Tua presença. Nós precisamos nos manter nessa fome, nessa sede. Nos manter famintos de sempre querer buscar cada vez mais a palavra de Deus, cada vez mais buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Vocês estão comigo? Em Amós 8:11 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esse dia já chegou na sua vida? Na minha já chegou, e chega todo dia. E eu quero cada vez mais ter essa fome, essa sede da presença de Deus, porque não tem outro caminho, não tem outra saída. Sabe por quê? No fim de tudo, aqui todos nós estamos através de uma única coisa. Todo mundo quer uma vida abundante. E não tem como nós termos uma vida abundante sem a presença de Deus. É furada você ir atrás de uma vida extraordinária sem a presença de Deus junto com você ou sem a palavra de Deus. Nós vemos aqui que o próprio Deus enviará fome pela palavra dele. É o próprio Deus que nos envia essa fome. É o próprio Deus. Se você não receber, você fala, Senhor, me dá essa fome. Que o Senhor diz que viriam dias em que o Senhor, o próprio, enviaria essa fome sobre a terra. Eu preciso ter essa fome, essa sede. Porque senão, você não adquire conhecimento, você não adquire força, você não adquire fé, você não adquire nada. Nada. Como eu preguei aqui há uns dias atrás, até as pessoas que entram no nosso caminho para tentar nos atrapalhar, são pessoas que, se nós pudéssemos ter a oportunidade de chegar nelas e dizer, olha, muito obrigado, seria interessante. Porque se não fosse a dificuldade que elas trouxeram para a nossa vida, talvez nós nunca saberíamos o que é o agir de Deus, talvez nós nunca saberíamos o que é confiar em Deus, o que é esperar em Deus. É ou não é? Então, como eu falei aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez muitos não perceberam que tudo aquilo que eles querem, Deus tem para dar. Você acredita nisso? A vida extraordinária que você quer, seja a área que for, seja a área financeira, seja na área ministerial, seja na área da saúde, a área que for, Deus tem para dar para cada um de nós. Sabe por quê? Nós estamos garantidos pela palavra. É a palavra de Deus que nos garante. Não sou eu que estou garantindo isso aqui para você. Não sou eu que estou te vendendo uma historinha fiada, uma conversa fiada, uma filosofia. É a palavra de Deus que garante isso para mim e para você. Basta nós fazermos o quê? Buscarmos a palavra, buscarmos a Deus. Porque quando um homem e uma mulher se dispõem a equalizar a vida dela espiritual com os interesses de Deus, nada e ninguém é capaz de parar aquela pessoa. Ninguém, escute bem o que eu vou falar para você, ninguém é capaz de frustrar os planos que Deus tem para a vida de uma pessoa, a não ser ela mesma. E eu sou prova disso, viva.
porque eu estou aqui de pé. Homem nenhum pode parar aquilo que Deus começou a fazer na vida de cada um de nós. Na palavra que diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para ir até o fim. Eu poderia ficar aqui a noite inteira contando testemunhos mil de quantas e quantas intervenções que o diabo fez na minha vida para tentar parar aquilo que Deus tem para mim. Porque eu falo para você, só o começo, eu não cheguei aonde eu tenho que chegar. Eu ainda vou voar muito mais longe, vou voar muito mais alto. E estou aqui. Levante do inimigo, levante de pessoas, circunstância, chuva, sol, nada é capaz de parar aquilo que Deus começa na nossa vida. A não ser nós mesmos, quando nós viramos as costas para tudo aquilo que Ele já falou, e nós dizemos, eu vou agora seguir meus próprios caminhos do meu jeito, porque o Senhor está demorando muito. Já para pensar nisso? Que muitas das vezes a sua vida está do jeito que está, porque o único culpado é você? Porque não adianta a gente vir aqui no começo de ano, escutar uma palavra maravilhosa dessa, que foi esse versículo que nós lemos aqui, que diz aqui, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Isso aqui é maravilhoso. Porque já fala. O povo que conhece o seu Deus. Quem conhece o Deus que serve? Eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. E mais que isso, eu tenho certeza dos caminhos que são do Senhor. O que é o que não é. O que Ele aprova e o que Ele desaprova. Se tornará forte e fará proezas. É um processo. Você precisa se tornar forte. De que maneira que uma pessoa se torna forte? Só com uma vida abundante? Com a brisa leve de manhã? Ou com as tempestades? Com as tempestades. Louvado seja Deus por cada dificuldade que nós enfrentamos no ano passado, porque foram elas que nos impulsionaram, estão nos impulsionando para esse ano nós avançarmos para coisas muito maiores que nós vivemos no ano passado. Você pode pedir ao Senhor por isso? Muitas das vezes pode parecer algo muito utópico, muito fantasioso, você viver a vida extraordinária que você sempre sonhou. Você ter o corpo que você sempre sonhou, você ter a vida financeira que você sempre sonhou, ter a vida espiritual que você sempre sonhou. Mas é um processo. E a conta para chegar no resultado da vida extraordinária que você quer é muito simples. É muito simples de entendimento para você chegar aonde você quer chegar, onde Deus traçou para você. A gente vê na palavra de Deus tantos homens, tantas mulheres. Abraão, Noé, foi construir um barco. Algo impossível de acontecer. Já parou para analisar a história de Noé? Uma lição incrível para cada um de nós. Que ele foi construir um barco num lugar que nem chovia. Primeiro que ele nem sabia como se construir um barco. E Deus deu sabedoria para ele, conhecimento para ele construir um barco. Isso é ou não é uma proeza? É algo que ninguém nunca tinha feito. E ele tinha plena convicção que em dado momento a chuva ia cair e todo mundo ia morrer ali afogado. E você tem convicção de que aquilo que Deus falou para você vai se cumprir? Independente de se seja difícil ou impossível, aos teus olhos, nós precisamos ter essa fé viva. Isso é você se manter faminto. É todos os dias você acordar na certeza de que todo mundo pode estar debochando da sua cara. Mas você sabe que Deus está com você. Isso é maravilhoso. Isso não tem dinheiro que pague no mundo. Você saber que a sua vida está ali indo contra tudo e todos, todas as expectativas negativas sobre você, porque você sabe que Deus está com você e no final Deus ele honra você. Deus é o mesmo do passado. Os homens ali e davam risada da cara de Noé, ele não sabia nem por onde construir aquela arca. E ele se manteve firme, contrariando todas as expectativas de todo mundo. E todo mundo falou, e na hora que a chuva caiu, e ele fechou a porta do barco, e aí? Quem que ri agora? Você sabia que às vezes faz bem a gente rir um pouco dos profetas de Baal que aparecem na nossa vida? Se dá uma provocada? Mas só faz isso quem tem confiança no Deus que serve. Aqueles que não têm confiança no Deus que serve, na força, no poder que o Deus que ele serve tem,
não tem ousadia para fazer isso não. Tem. Foi como eu falei na semana passada. Você tem que saber muito bem onde seu pé está. Isso aí. Então, quando o homem ele se alinha, ele alinha a vida espiritual dele com os planos de Deus, tudo começa a dar certo. Davi, ainda um menino, foi lá e fez o quê? Que proeza que Davi fez? Matou um gigante. Isso é ou não é uma proeza? É ou não é? Estava todo mundo lá escondido. Inclusive o rei. Com medo, acovardado. Ninguém tinha capacidade, tinha coragem de ir lá e encarar o gigante. Mas Davi, o menino, foi. Por quê? Porque ele tinha plena convicção no Deus que ele servia. Eu acho bonito a atitude que Davi teve de chegar do Golias e olhar na cara dele e falar assim, quem que é você para afrontar o povo de Deus? Quem que é você? Quem que você acha que você é? A gente precisa ter essa força viva dentro de nós. Chegar diante do problema, diante da situação, falar assim, quem que é você diante do Deus que eu sirvo? Você acha mesmo que você tem capacidade de causar na minha vida o que você acha que pode causar? Meu Deus é muito maior. E isso, na vida de Davi, foi só o começo, porque ele fez tantos e tantos outros feitos, conhecidíssimos, que eu não preciso nem ficar falando aqui. Que é de conhecimento de todos nós. Moisés, a mesma coisa. Moisés eu acho maravilhoso. Que antes dele ir lá, abrir o mar vermelho, Deus foi, quando falou com Moisés, falou assim, olha, eu vou fazer de você como um Deus, porque através de você eu vou fazer proezas. Sabe o que isso significa? Em Deus nós podemos fazer coisas extraordinárias. Em Deus, nele, porque é a glória dele. Mas para essas coisas extraordinárias acontecerem, Deus precisa de um homem, Deus precisa de uma mulher. Deus sempre pega um homem e uma mulher para fazer coisas extraordinárias. Nele, nós faremos coisas grandiosas. Em Deus, você pode ser um homem e uma mulher que nesse ano de 2020 você também vai realizar coisas grandiosas, proezas. Porque Deus, para manifestar a glória dele, ele precisa de pessoas dispostas, pessoas que realmente estejam alinhadas com a vontade dele, com o desejo dele, com o querer dele. Deus, nesses últimos tempos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, está cada vez mais claro que Deus, dificilmente ele tem pegado pessoas que estão sempre preocupadas com o umbigo delas, com a vida particular delas, com o dinheiro delas, com a vida delas, para fazer alguma coisa. As pessoas que Deus tem pego para fazer alguma coisa são pessoas que realmente estão comprometidas com Ele. Que não estão preocupadas se a vida financeira está bem, não estão preocupados se a circunstância é favorável ou não, não estão preocupados com o que os homens podem fazer, com o que os homens podem falar, eles estão preocupados em fazer a vontade do Pai. Como Jesus disse, a minha comida e a minha bebida, o que era? Fazer a vontade do meu Pai. Isso, Jesus declarando isso, é maravilhoso. Porque ele ali estava falando assim, ó, eu tenho fome e eu tenho sede, mas a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Não é ficar contendendo com ninguém, não é ficar querendo o que é do outro, não é ficar perdendo tempo com porfia, não é ficar gastando a minha vida de forma insana. Porque tem muita gente que entra ano e sai ano e está ali derrapando que a vida não vai. Gente, uma coisa que a gente não recupera jamais é tempo perdido. É algo assim que não se recupera. Por isso que eu falei, olha que maravilha nós estarmos no ano bissexto, porque nós temos um dia a mais. É uma oportunidade a mais que nós temos de fazer coisas extraordinárias. E quando eu falo coisas extraordinárias, não é ficar na cama chorando, deitado, não. Eu nunca vi ninguém resolver a vida prostrado numa cama chorando por causa de um problema. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Aí a gente vai ver tantos outros homens. Deus pegou Moisés, foi lá e falou assim, olha Moisés, através de você vou mostrar a minha glória. Pode ir que eu estou com você. E Moisés, assim, meio com medo, né, meio desconfiado, fez aquele feito extraordinário. Foi extraordinário o que ele fez. Abriu o mar, depois veio Josué, fez a mesma coisa, Caleb ali junto com ele, naquela obra maravilhosa que a gente sabe, em direção à Terra Santa. E tem tantos outros homens que a gente podia falar aqui, não vou falar por causa do tempo, mas teve Elias, teve Eliseu, teve Paulo, Pedro, tantos outros homens que realizaram proezas. Coisas que iam além da capacidade intelectual que eles tinham, ou física.
Porque Paulo, a gente via que ele era preso aqui, no mesmo instante em que ele era solto, ele já ia para outra cidade, não, porque eu tenho que pregar lá, porque eu ainda não terminei, e subia e descia o morro, ia para o monte, e não parava. Era um homem imparável. Nós precisamos ser assim, homens e mulheres imparáveis. Diga comigo, eu sou imparável. Nada tem o poder de me parar. Nem eu mesmo. Porque tem gente que é o pior inimigo que ela tem, ela mesma. Você sabia disso? Eu falo para vocês, Neemias, acho que eu falei semana passada, lá construindo o muro, dado momento vai Sanbalat e Tobias, lá chamei ele por 3 vezes. Desce aqui porque a gente precisa conversar. E ele fala, eu estou em um grande projeto e eu não posso parar. Traduzindo, eu não vou perder o meu tempo com fofoca, com o que vocês querem dizer aí, que eu sei que é mentira, porque eu estou num grande projeto e eu não posso parar. É um grande trabalho que estou executando. Com isso, o que nós podemos aprender? Você já parou para pensar onde você estaria? Se todos os planos que você fez no ano passado você tivesse seguido à risca, você não tivesse desistido, você não tivesse parado, você não tivesse desanimado, você não tivesse apostatado. Já parou para pensar? Como você estaria hoje? Se a dieta que você falou que você ia começar, você tivesse seguido até o final? Que corpo será que você estaria? Se aquela oração, aquele jejum que você falou, aquele propósito de jejum e oração que você falou que ia fazer, se você tivesse feito, você já parou para pensar que nível a sua vida espiritual estaria hoje? São escolhas. Nós é que escolhemos. Se nós vamos descer para o nosso grande projeto, para ficar com conversinha fiada, ou se a gente vai se manter firme, imparável, olhar para o problema, olhar para a situação, seja o que for, seja preguiça, seja procrastinação, seja o que for, você virar e falar assim, olha, eu estou empenhado em um grande projeto e eu não vou parar para dar ouvido a você. Eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo para perder tempo com outra coisa. Esse ano, eu determinei, cada mês eu vou ler um livro. Aí eu já comecei com de 400 páginas. Falei assim, já vou começar já com os 400, que é para pegar força. Aí estabeleci lá, quero ler em 15 dias, então 25 páginas por dia. Primeiro dia que eu peguei o livro, eu li o prefácio, o celular vibrou, fui ver a notificação, depois nem sabia onde estava o livro mais. Para você ver como a nossa mente é. Se a gente não tomar o domínio, a nossa mente divaga de um jeito, a gente fica tão devagante, a gente nem lembra o que estava falando ali no livro. Mas agora eu desliguei o celular e eu estou lendo o livro. Hoje dobrei a meta, quase que tripliquei, vou terminar antes do que eu terminei. Por quê? Porque eu pego aquele livro e falo assim, não, isso aqui eu comecei e eu não vou parar. E não é só com o livro, é com todos os outros projetos que eu tenho planejado, com tudo aquilo que eu já comecei a planejar. Eu não vou parar. Eu não vou me submeter a começar alguma coisa e parar pela metade. Reinista de verdade são pessoas que elas concluem tudo aquilo que elas começam a fazer. Como a palavra de Deus diz, aquele que põe a mão no arado, que olha para trás, não é digno de herdar o reino de Deus. Então eu não posso começar alguma coisa e parar pelo meio do caminho. A gente tem sempre que avançar, sempre querer fazer um pouco mais. Porque isso é proeza. A Bíblia não fala, quando o seu inimigo te pedir para andar 1 milha, vai lá andar 2. Porque andar 1 milha com o inimigo, eu já considero uma proeza. Porque às vezes andar 1 milha com um amigo é difícil, dirá com o inimigo. E vem a palavra de Deus e diz para nós, vai lá e andar 2. É uma proeza. Por quê? Você está indo além da sua capacidade intelectual e muitas das vezes até física. Porque você vai fazer o quê? O dobro daquilo dali. Porque proeza não é simplesmente só fazer ou realizar, mas também é suportar coisas que jamais nós conseguiríamos suportar. São essas pessoas que Deus tem chamado nesses últimos dias. Pessoas que têm essa resiliência, essa capacidade de suportar muita coisa. Não pessoas que qualquer palavra fere, qualquer palavra machuca, qualquer direção diferente esmorece.
qualquer exortação. Sabe-se lá Deus o que vai. Mas as pessoas fortes que são capazes de realizar proezas, esse sim, tem plena convicção, como nós vamos ler daqui a pouco no livro de Salmos, o versículo que diz: em Deus nós faremos proeza e Ele esmagará os nossos inimigos. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque é maravilhoso você saber que enquanto você está ali focado, se mantendo faminto, cuidando das coisas de Deus, cuidando daquilo que Ele confiou a você, Deus está cuidando das suas coisas, daquilo que você não vê, que são os seus inimigos. Ai, pastor, já vamos levar para o triunfalismo, aquela palavra de vitória. Não, porque muitas das vezes o meu inimigo pode ser um e o seu pode ser outro. É ou não é? Talvez quem pode ser seu inimigo que você tem enfrentado nesses tempos? Será que é um vício? Será que é um temperamento ruim? Que você não tem conseguido administrar suas emoções, você não tem conseguido administrar o seu temperamento, você mudar? Será que são coisas do passado? Que é o seu maior inimigo, que você não consegue superar, que você não consegue levar a sua vida para um nível maior, porque você fica preso com coisas que te fizeram, com coisas que aconteceram, com coisas que você viveu, com coisas que você viu, com coisas que você ouviu e sentiu? Ou o seu inimigo pode ser procrastinação, talvez? Por que não? Aquela pessoa que ela sempre começa, ou sempre quer começar algo e nunca começa nada e nunca faz nada. Aquela pessoa que muita conversa e pouca ação, pouca atitude. Será que seu inimigo tem sido a sua frieza espiritual? Que você não consegue se achegar a Deus de jeito nenhum? Você não consegue fazer um sacrifício, um jejum, uma oração? Frieza espiritual é algo muito sério. É a morte batendo na nossa porta. Muitas pessoas sabem que quando alguém começa a perder muito sangue, o corpo dela já começa a esfriar. Porque a morte está chegando. É a morte avisando que está chegando. E tem gente que entra num nível de frieza espiritual e não percebe que aquilo dali é a morte chegando para ela. Muitas das vezes ela morre e ela não percebeu. E está aqui, sentado ouvindo a palavra. O que é pior, que é algo que não entra na minha cabeça. Como que uma pessoa que ouve a palavra, tem a instrução certa, tem a palavra certa, consegue morrer espiritualmente? Consegue perder a visão? É muita brecha para o maligno trabalhar na vida dela. É muita falta de compromisso com Deus para chegar num ponto desse. É muita coisa errada para uma pessoa chegar num nível desse. É algo muito sério. Talvez seu problema seja uma doença crônica, seu inimigo seja um problema emocional, financeiro. Mas algo muito importante que eu aprendi no ano passado, eu vou ensinar vocês agora. Todos os nossos problemas, grande parte deles, quando não é algo enviado por Deus para nos testar, para nos provar, para nos promover, muitas das vezes o nosso problema não é tudo isso aqui não. Não é frieza espiritual, não é falta de dinheiro, não é falta de saúde, não é nada. É falta, sabe do quê? De equalização com Deus. É falta da gente realmente se conectar a Deus e com a vontade dele. Muita gente chega desesperado, com problemas 1000. Ah, pastor, meu problema é esse, meu problema é aquele. Não é. Seu problema não é esse. Seu problema é sua falta de comprometimento. Muitas vezes com você mesmo. Que algumas pessoas, ao longo desses anos, eu tenho aprendido muito, sabe? Ajudando pessoas então. E algumas pessoas eu vejo assim que elas não têm capacidade de se ajudar. Sabe quando a pessoa está gritando por socorro, ela está desesperada, pedindo ajuda, mas ela não tem a capacidade de se ajudar, aquilo que precisa ser feito, que só ela pode fazer, ela não faz? Aí o que acontece? Ela não se ajuda, e fora daquilo dali, fora daquele núcleo do ego dela, outras pessoas estão precisando que ela se mova, que ela se mexa. Mas como que você que está de fora, você vai cobrar de uma pessoa alguma ajuda se ela não se ajuda? Tem como? Não tem como você esperar alguma coisa de uma pessoa que não se ajuda.
Porque se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não me ajudo, como é que eu vou estar pronto, apto para ajudar outras pessoas? Tem como? Tem. Não tem. É matemática. Então, muito dos problemas que chegam na vida de muitas pessoas é a falta dessa equalização com Deus. Porque quando nós estamos em Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça, a palavra de Deus diz que nós fazemos proeza e Ele esmaga, derrota todos os nossos inimigos. Seja ele o inimigo que for, seja na saúde, seja na área financeira. Seu problema não é financeiro. Seu problema não é na saúde. Seu problema não é crônico. Seu problema não é falta de sabedoria, falta de saber como tem que ser feito. É falta de Deus. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, foi como eu falei aqui de Noé. Noé não sabia construir nada, mas ele tinha Deus com ele. E Deus foi instruindo ele da forma que tinha que fazer. E ele salvou não só ele, como a família dele inteira. Agora tem gente que não está conectado com Deus e quer fazer proeza. Morre todo mundo. Foi como eu falei, porque se você não sabe se cuidar, se você não está apto para você ser usado por Deus para construir uma arca. Estou falando aqui em sentido figurado, tá? Para construir uma arca, colocar sua família lá dentro, guardada, para você não só se salvar, mas salvar sua família também. Meu irmão, minha irmã, vai ter salvação? Vai? Não tem. Não tem. Então, quando nós lemos que em Deus nós faremos proezas, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Nós vamos fazer proezas estando em Deus, fazendo a vontade dEle. Vamos pegar nessa noite esse versículo, essa passagem aqui, tirar todo o triunfalismo disso aqui, porque a religião acho que é assim: em Deus nós faremos proezas, grandes coisas. Aí a pessoa ouve aquela palavra, oh, glória a Deus, vamos esperar as grandes coisas, vamos fazer grandes coisas, e está sentada. Vamos tirar o triunfalismo e começar a puxar a autorresponsabilidade. Para mim fazer proezas, eu tenho que tirar o que está errado, eu tenho que consertar o que está quebrado, eu tenho que tirar o que é velho, me submeter, ter um coração contrito, um coração quebrantado, aprender o que é ser humilde, saber me colocar no meu lugar, saber entender que há pessoas que estão acima de mim, outras não, hierarquia. Eu tenho que saber que eu tenho que buscar a Deus, que eu tenho que me colocar diante de Deus para fazer aquilo que Ele quer, equalizar a minha vida. Porque senão a gente não consegue fazer nada. Quando você começa a equalizar a sua vida aos parâmetros de Deus, você começa a deixar de ser uma pessoa volúvel. Quem sabe o que é volúvel? Uma pessoa que uma hora é, outra hora não é. A palavra de Deus condena de forma assim, pesada, pessoas volúveis. Uma hora a pessoa é quente, daqui a pouco a pessoa já é fria, daqui a pouco a pessoa é morna. É igual lá a carta que Deus fala lá para as 7 igrejas no livro de Apocalipse. Fala, você não é nem frio e nem quente, é morno. Uma hora está frio, outra hora está não sei o quê. Você precisa parar de deixar de ser volúvel para aí sim Deus você fazer proeza, porque Deus não consegue trabalhar com uma pessoa inconstante, que uma hora ela está naquele pico de fé, e daqui a pouco ela está prostrada no chão, chorando. Ai, porque o inimigo está lutando. E daí? Meu Deus também está lutando por mim. Ah, mas por que falaram? Precisamos parar de viver ofendidos com tudo. Tudo, hoje em dia, tudo ofende. Tudo ofende, tudo machuca, tudo dói, tudo... E eu vou na palavra de Deus quando eu vejo tudo por Jesus mesmo. Tudo que ele ouvia, tudo que ele escutava, tendo o poder que ele tinha, ele só virava, eu acho que ele dava até risada. E saía andando. Ia fazer o que tinha que ser feito. Paulo a mesma coisa. Por isso que Paulo falava: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para de perder tempo à toa. Para de ficar perdendo tempo com conversa. Para de ficar perdendo tempo com problema. Você ficar pensando no problema não vai resolver a situação. Você ficar sentado aí não vai resolver a situação. Um dia o apóstolo Paulo estava lá no barco, o barco afundou. Depois ele foi lá para a beira da praia.
foi lá na beira da praia pegar as madeiras para poder fazer um fogo. O bicho foi lá e picou ele. E os homens começaram a olhar e falaram assim, olha, esse homem está em pecado contra Deus, porque parece que tudo está indo contra ele para poder matar ele. E ele não parava. Não importa se as pessoas olham para você e falam, Deus que está pesando a mão nele por causa disso, disso. Deixa. Continua fazendo o que tem que fazer. Você precisa se mexer. O que você não pode fazer é ficar parado, porque aí sim, em Deus você vai fazer proezas e Deus, diga comigo, vai me honrar, me justificar, me defender, me consolar, me proteger, me livrar, se vingar. Precisamos se preocupar com mais alguma coisa? Tem algum outro problema? Não tem. Isso aqui basta para a gente poder parar e olhar para a palavra de Deus e ver as promessas dele. É o que basta. Não tem o que fulano acha, não tem o que falou, não tem o que aconteceu. O que basta para nós tem que ser a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz ao meu respeito, como nós cantamos aqui, é o que vale. Eu creio no que Deus tem dito para mim. Se Deus tem dito para mim que eu vou viver tudo que os grandes homens e as grandes mulheres da palavra de Deus viveram no reino dele, é o que importa, eu vou viver. Não importa o que as outras pessoas digam, ou falem, ou arrazoem no coração. Nesse início de ano nós precisamos já de começo. Como o Gediel falou aqui, ele falou uma coisa que é muito verdade mesmo. Nós estamos em uma grande batalha. Muitos têm sonhado com muitas coisas. Deus tem falado tantas e tantas coisas esses dias, essa semana. Ainda estava até brincando, que eu fiquei até perdido, porque foram tantos domingos. E era um dia, daqui a pouco já estava perdido no outro, e Deus vinha e falava uma coisa, daqui a pouco Deus vinha e falava outra, e o fulano vinha, olha, pastor, sonhei isso, e Deus falou não sei o quê. Tem tanta coisa acontecendo nesse instante que você não tem ideia. Que se você soubesse, alguns de vocês não estavam com essa cara de ontem. Sabe o que é a cara de ontem? É a cara desanimada. Está com a cara fechada assim, ó. Porque o negócio está sério. Deus está chamando a gente para a batalha. Amém? Precisamos fazer o que então? Tomar força. Nos levantar. Fazer como nós falamos aqui na semana passada, como Josafá fez. Tomar uma decisão. Primeiro ele levantou-se, foi e tomou a decisão de buscar a Deus. Teve a decisão de buscar a Deus antes de ir para a guerra. Você precisa ter, hoje ainda, a decisão de que esse ano você vai viver tudo aquilo que você não viveu. Esse ano você tem que tomar a decisão. Esse ano eu vou viver diferente. É escolhas diferentes, pessoas diferentes, linguajar diferentes, tudo diferente, porque senão nada muda. Não adianta você mudar só a sua fala e a sua atitude continuar sendo a mesma derrotada do ano passado. Não adianta você querer ter uma vida extraordinária e a sua vida espiritual ser uma derrota, como foi no ano passado. E graças a Deus eu tenho que falar que não foram todos que viveram isso. Amém? Estou falando aqui para você que está na derrota mesmo. Porque para aqueles que venceram, continua nessa força. Pode segurar na minha mão, porque no que depender de mim, depender da pastora, da liderança que vocês têm, a gente vai mais longe. Amém? Agora para você que ainda está caído, está prostrado aí, você precisa decidir ser e ter o melhor ano da sua vida que você teve até então. Tem que decidir. Fala, eu vou fazer os meus planos aqui não só para esse ano, mas para essa década, porque se a década passada foi ruim, foi terrível, essa próxima década vai ser a melhor década da minha vida até então. Porque como eu já falei, e eu não canso de falar, nós ainda não experimentamos o melhor de Deus nessa terra, porque nós ainda temos uma eternidade inteira para provar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Você pode pedir ao Senhor por isso? Esse início de ano é uma grande oportunidade que todos nós temos de fazer proezas. Porque talvez você ainda está aí e fala assim, o que é proeza? É grande, mas o quê? De que forma que eu faço essas proezas? Você pode começar fazendo uma grande proeza, fazendo sabe o quê? Perdoando.
deixando para lá. Deixando para lá o quê? A ofensa. Deixando para lá o que te fizeram, o que falaram. Sabe aquele momento da sua vida que você chega e você fala assim, isso aqui tem que acabar na minha vida. E é hoje, não é amanhã. É você fechar os olhos e respirar fundo e falar assim, olha, eu preciso enterrar isso aqui e deixar a cura que vem de Deus entrar. Porque eu preciso viver uma vida diferente. Eu preciso ter e sentir sentimentos diferentes, porque Deus não me criou para viver com sentimentos tóxicos, sentimentos nocivos, sentimento de culpa, sentimento de ofensa, seja lá o que for. Pode começar assim. É uma proeza ou não é? Será que é uma proeza você fazer uma lista das pessoas que você está em desacordo, você tirar um dia, ir lá se consertar com ela, pedir perdão para ela, fazer algo que você nunca fez? Isso é uma proeza ou não é? É fácil? Mas proeza, quando a gente fala em proeza, a gente está falando de coisa fácil. A gente está falando de coisa extraordinária, que só pessoas extraordinárias têm a capacidade de fazer. Agora eu falei bonito, né? Você tem que se ver dessa forma. Eu sou um homem, eu sou uma mulher extraordinária. Eu faço coisas extraordinárias. Eu faço aquilo que ninguém faz. Conhece alguém assim? Eu conheço. E eu me espelho muito nessa pessoa. É uma pessoa que faz o que a maioria não tem capacidade de fazer. Tira um dia, leva um presente, manda uma música, manda alguma coisa, sei lá. Dá um jeito. Deixa a cura entrar. Você pode pegar toda essa mágoa que você tem sentido, solta. Solta. Escolha soltar. Eu para poder viver bem, como eu vivo hoje, emocionalmente, eu tive que aprender a fazer isso. E volta e meia, o inimigo vem e joga aqui, ó, na minha mão uma mágoa, joga aqui uma situação, sabe o que eu faço? Isso aqui não é meu não. Ó, próximo. Solta. A gente precisa ficar carregando o fardo que Jesus já levou na cruz, precisa? Carrega porque quer. Sente porque quer. Amém? Quer uma proeza maior? Renova os votos de casamento. Que tal? Como que tá? Será que na hora de chegar, fala assim, ó, meu bem, meu amor, vamos esquecer tudo que aconteceu, vamos começar do zero. Uma vida com Deus, alicerçada ali com Deus. Vamos se propor a fazer tudo certo a partir de agora, nós dois juntos. Um tentando entender o outro, um conversando com o outro. Se for necessário, recomece. Comece a namorar de novo. Que tem gente que não dá nem beijo mais, né? É ou não é? Volte ao primeiro amor. Às vezes a pastora lá em casa está brava. Eu sei como curar ela. Ela está toda irritada. Eu chego nela, já abraço ela e falo assim, ai, não. Eu já dou aquele beijo nela, ela já. Ai, bem, você quer café? Acabou a braveza. E quando ela está nervosa, traz me sai de perto. Eu vou lá amansar a fera. Recomeça. É uma proeza, não é? Você ter a capacidade de você pegar aquilo que talvez para você já está desgastado. Sabe quando você olha e fala assim, não tem mais jeito. E você vai lá e faz a proeza de fazer o negócio dar certo mesmo. Isso é você fazer uma proeza. Diga assim, esse ano eu vou arrumar a minha vida. Para que em Deus eu possa realizar proezas, porque eu sou uma pessoa extraordinária. E às vezes é difícil até você acreditar nisso que você fala. Mas eu com toda certeza, eu acredito muito nisso, que Deus olha para cada um de nós e acredita exatamente isso. Ele olha e vê isso em nós, que nós somos pessoas extraordinárias. Porque nós somos filhos dele. E ele é um Deus extraordinário ou não é? Pode aplaudir o Senhor. Vamos fazer uma outra proeza. Estou dando ideia para vocês, não estou dando mastigado. Para onde vocês começarem bem.
Quer ver uma outra proeza? Que tal fazer um jejum de palavras? Palavra negativa, não dá, não posso, não consigo. Estou magoado, estou sentindo dor. Isso aqui está difícil, isso aqui não vai dar certo. Fazer um jejum de falar tudo negativo e começar a declarar sua vitória. Não, isso aí vai dar certo, não, Deus está comigo. Não, eu sou comprometido com as coisas de Deus. Não, eu já determinei que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, porque eu vou buscar em Deus o melhor ano da minha vida. Só falar coisas boas. Não importa o que o exame médico diga, porque eu estou saudável, porque Deus está comigo. É o Deus que me cura, eu sirvo o Deus da cura, Ele que me cura. Ele que guarda a minha vida, eu não preciso temer o inimigo, eu não preciso temer esse problema, eu não preciso temer o que pode me acontecer. Só palavras boas, já experimentou fazer isso? E se vir um pensamento negativo, você já cancela ele ali e fala, não, Deus está comigo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que eu já pedi ou já pensei. Ó, é extraordinário isso ou não é? Você levantar de manhã que todo mundo pegando fogo, igual foi essa semana, todo mundo desesperado por causa da guerra. E você, Deus está comigo, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. E como que a música acaba? Quem sabe? Não é do tempo de vocês, né? Ah lá, o Renan já é do meu tempo. E nenhum inimigo nos resistirá. Quer música de guerra, de batalha melhor do que essa? Bora pra guerra. Guerrear contra a carne, contra a carnalidade, guerrear contra as brechas que nós temos dado para o inimigo entrar na nossa vida e trabalhar e fazer bagunça, depois sair andando, e você fica lá com cara de... fica envergonhado, porque é isso que o diabo faz. Lutar contra o inimigo quando ele vem tomar da sua mão aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus determinou para você fazer. Precisamos para todos os dias se comprometer a não dar mais lugar ao diabo para poder sair de uma vida derrotada. Deixa aí para os ímpios, para as pessoas que não conhecem o Deus que nós servimos. Para nós que conhecemos, vamos fazer usufruto de tudo aquilo que nós temos à disposição? Vamos. Será que você consegue se comprometer com você mesmo? De tirar um dia sabático? Não estou falando para você guardar sábado, não. Mas estou falando para você pegar pelo menos um dia dedicado ao Senhor, sabe? Totalmente a Deus. Você pega, não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque tem gente que não tem a capacidade de guardar nem o domingo. Mas escolher um dia e falar assim, ó, esse aqui vai ser o meu dia sabático, é o dia que eu vou dedicar ao Senhor. Aqui em casa, vamos juntos escolher um dia dedicado ao Senhor. Vai ser um dia que nós iremos ler a palavra, nós iremos estudar a palavra de Deus, vamos tocar só louvores, vamos fazer uma oração juntos em família, vamos fazer algo em prol ao reino, vamos fazer visita a alguém. Vamos ver se está precisando, se a liderança está precisando de alguma ajuda, se a igreja precisa de alguma ajuda. Eu conheço gente que eles fazem, sabe o quê? Ao invés de ser um dia sabático, eles fazem um mês sabático. Que teve um tempo aqui, deu até uma briga, eu falo que é uma briga boa, porque eles queriam todo mundo limpar a igreja um mês inteiro. Uma única pessoa. E fala, tem que esperar, porque outro já pediu, porque ele fez propósito com Deus e tal. Fazer algo em prol do reino de Deus. Ó, eu vou tirar um dia para mim pregar para alguém? Não sei. Tira um dia para ficar com Deus, entrar no seu quarto, dobra o seu joelho e vai falar com Deus. Não para ficar falando dos seus problemas, falar do que você precisa, mas para agradecer, orar em prol do reino de Deus, orar em prol dos interesses de Deus. Porque querer uma vida diferente não basta. A gente precisa querer fazer diferente. Abra sua Bíblia no Salmos 108, 13. Por favor. Livro de Salmos 108, versículo 13. Já estou encerrando. Se coloque em pé no seu lugar. Vamos juntos ler isso aqui. Todos acharam? Vamos juntos. Em Deus nós faremos proezas, pois Ele pisará todos os nossos inimigos. Glória a Deus. Agora eu quero que você vá junto comigo. Coloque a mão no seu coração com muita determinação.
com muita fé no Deus que você serve. Diga comigo assim: esse será um ano de avanço, fora do comum, de tudo que eu já vivi na minha vida até então. Eu declaro sobre a minha vida. E eu recebo, Senhor, essa palavra sobre mim. Você pode pedir ao Senhor por isso nessa noite? Nós te agradecemos, Pai, por tudo, tudo.